Sobre o tema da esponsalidade, aqui eu queria falar de mais 3 livros, um em português, O Dom do Celibato na Vida e na Missão da Igreja, das edições da CNBB, organizado pelo professor biblista de Belo Horizonte, doutor pelo Pontifício Instituto Bíblico de Roma, né? Luiz Henrique Eloy e Silva. Então é um texto muito interessante, com vários artigos sobre o celibato, sobre as dificuldades na vivência do celibato, sobre como educar para o celibato, aspectos jurídicos sobre o celibato. Então vale a pena a gente conhecer essa obra, viu? Recordo aqui, muito legal, um artigo do Peter Mettler, um alemão que ensina lá em Belo Horizonte, o celibato no Código de Direito Canônico. Ele é um canonista, tá? E a gente falou sobre ele na nossa aula que falou do tema de homossexualidade, pedofilia e sacramento da ordem, tá bom? Também é um texto de Dom Paulo César Costa sobre o celibato, aspectos históricos e teológicos, e um texto do próprio padre Luiz Henrique Eloy Silva, Por Cristo, com Cristo e em Cristo, para uma compreensão cristocêntrica do celibato. Vale a pena ler esse livro, então. Recomendo. Também 2 outros livros, um em língua italiana, mas que existe em língua portuguesa. Você pode procurar em língua portuguesa esse livro. É do cardeal Marc Ouellet, que era da Congregação para os Bispos, tá? Um canadense. Essa é a versão italiana, Amigos do Esposo. Eu acho que essa obra está traduzida em língua portuguesa, você pode procurar. Essa aqui é da editora Cantagalli, lá de Siena, na Itália, para uma visão renovada do celibato sacerdotal. Tá? Procura esse livro em português, Amigos do Esposo. É uma imagem usada por São Paulo para falar dessa união do coração do apóstolo com o coração do Cristo esposo. E também, sempre daqueles colóquios lá em Ars, eu falei já de um outro volume nessa mesma aula. Em 2011 foi feito um colóquio sobre o celibato sacerdotal, fundamentos, alegrias e desafios. Então, também da mesma editora, Parole et Silence, Palavra e Silêncio. Tem vários autores bons aqui. Queria citar 2, tá? 3 até. Queria citar o Mauro Piacenza, certo? Que a gente já citou aqui, que atualmente ele está lá no dicastério ligado à questão das indulgências, penitenciária apostólica se chama o dicastério, certo? Cardeal Mauro Piacenza. Mas também queria recordar 2 artigos muito interessantes do cardeal Sará, certo? Que foi até bem pouco tempo atrás o prefeito para a Congregação do Culto Divino e Disciplina dos Sacramentos, e de um professor que eu tive a oportunidade de conhecer em Roma, Laurent Touze, da Universidade Pontifícia da Santa Croce, né? Ele é do clero do Opus Dei, salvo engano. E também o Coquini. Coquini tem uma obra espetacular sobre o celibato dos apóstolos, a história do celibato na vida da igreja, que mostra como é a tese dele, que o celibato tem uma tradição apostólica, tá bom? Não vou entrar agora nesse assunto, não é o objeto da nossa aula, mas vale a pena ler esse artigo do Coquini. Tudo que vocês encontrarem do Coquini vale a pena ler sobre o tema do celibato, tá? Vamos adiante. 3º ponto do nosso capítulo: o princípio interior da vida espiritual do presbítero é a caridade pastoral. Então o sacerdote, ele participa nessa configuração a Cristo, nessa participação ao Cristo, ao ser sacerdotal do Cristo, a capitalidade do Cristo. Ele participa dessa caridade pastoral de Jesus. Então o conteúdo essencial da caridade pastoral é o dom de si, ou seja, o total dom de si mesmo à igreja. Amor significa sair de si mesmo. O Papa João Paulo II gostava muito de repetir isso.
e sair de si mesmo, fazer um êxodo de dentro para fora de nós, né? Levarmos tudo o que somos para amar a Deus e amar o próximo, né? Então, esse é o conteúdo essencial da vida sacerdotal. A caridade pastoral, que é esse total dom da nossa vida à igreja, né? Claro que é orientado na conformação a Cristo, para a glória de Deus, né? Este dom de si mesmo faz com que, para o sacerdote, as almas se tornem o seu principal interesse. É o que nós dizíamos em um outro momento da nossa aula. O sacerdote quer salvar almas. Ele faz tudo para salvar almas, né? Assim pensava Dom Bosco, São João Maria Vianney e os grandes sacerdotes que devem ser os nossos modelos de vida, né? Nossos modelos não devem ser os sacerdotes fracassados ou medíocres. Nossos modelos devem ser os sacerdotes santos, especialmente aqueles que conhecemos diretamente, mas também aqueles que a igreja canonizou e colocou como modelos de virtudes para nós, né? Para nos inspirarem também, para nós contarmos com a intercessão deles e também com a inspiração à luz da vida e dos escritos deles, né? Então o sacerdote deve ser capaz de amar a igreja universal e a porção que lhe foi confiada com todo o entusiasmo de um esposo. Por um lado, ele ama toda a igreja, porque ele participa do amor de Cristo por toda a igreja. Por outro lado, ele ama de um modo específico, concreto, genuíno, aquela porção que lhe foi confiada, e não tem um conflito entre uma coisa e a outra. O meu amor por toda a igreja se torna concreto no amor específico que eu tenho, concreto, que eu tenho pela comunidade, pela capela, pela paróquia, pela área pastoral, que me foi confiada. Pastore da Vobis, número 23. A caridade pastoral, que tem como sua fonte específica no sacramento da ordem, que tem a sua fonte específica no sacramento da ordem, encontra sua plena expressão e supremo alimento na Eucaristia. Então, vejam, se diz que o sacramento da ordem é a fonte dessa caridade pastoral. Ao recebê-lo, eu estou em relação com Cristo, que bombeia para o meu coração, me dá a vida, né, dele mesmo. E essa vida dele é marcada por esse amor total, desse amor que é total sair de si mesmo, esse amor que é divino, um amor caridade, né? Divino humano, podemos dizer, teândrico. E esse amor deve ser o amor que deve também purificar, formar e orientar toda a minha existência, né? Toda a minha identidade, a minha espiritualidade, o meu operar pastoral também. E qual é a plena expressão e o supremo alimento da caridade pastoral? Onde é que essa caridade pastoral chega ao ápice e de onde ela se alimenta? Vejam que são duas ideias importantes. Eucaristia. A Eucaristia alimenta a caridade pastoral. Na Eucaristia, a caridade pastoral encontra o seu ápice. Aqui se está traduzindo aquela ideia própria do Vaticano II, que a Eucaristia, como o coração da liturgia, é a fonte e o ápice de toda a vida cristã, de todo o agir cristão, inclusive da vida e do agir sacerdotal. Então a vida e o agir sacerdotal encontram na Eucaristia a fonte, a sua fonte e o seu ápice. Então a caridade pastoral encontra na Eucaristia a sua fonte e o seu ápice também. Então esta caridade pastoral, diz-nos o concílio, brota sobretudo do sacrifício eucarístico, o qual constitui, portanto, o centro e a raiz de toda a vida do presbítero. Então, uma vida sacerdotal tem que estar baseada na Eucaristia, é fonte e ápice. Então, se o presbítero entende isso, ele tem que ser não só um celebrador de missas, mas ele tem que ser um homem que se prepara para essas celebrações, que vive a espiritualidade da celebração, que mergulha nessa celebração em espírito de oração, de escuta, de serviço, que bebe e dá de beber, que come e dá de comer durante cada celebração. Mas também ele deve ser um homem que adora o Senhor, também fora da Eucaristia, da celebração eucarística propriamente dita. São João Paulo II usava uma expressão, ele falava que a adoração é a melhor forma de prolongar a ação de graças da missa e é a melhor preparação para a próxima missa.
Então a adoração é a melhor forma de prolongar a ação de graças, que é a missa, e é a melhor preparação para a próxima missa. Então, um ministro ordenado que não é capaz de adorar o Santíssimo Sacramento, isso a gente deve se interrogar por que ele não é capaz de adorar o Santíssimo Sacramento, porque ele não é capaz de parar um pouco e ficar em silêncio diante do Santíssimo Sacramento, porque ele não é capaz de fazer a visita diária ao Santíssimo Sacramento. Essa é um elemento clássico da espiritualidade sacerdotal, a visita ao Santíssimo Sacramento. Parar todo dia, um momentinho, e adorar o Santíssimo Sacramento. Que sejam 5, 10 minutos, 15. Não precisa passar o dia todo, senão ele não trabalha, vai ser monge, né? Mas ele precisa ter um momentinho onde ele para diante do Santíssimo Sacramento. E aí é um grande bem ter uma capela propícia a isso. Que propicie isso, né? Na casa sacerdotal, ou no convento, ou na própria paróquia, momentos onde ele possa ficar reservado, vamos dizer assim, que ele possa viver essa comunhão de amigos, estar diante do amigo, estar diante do Cristo, deixar o coração do Cristo vir tomar o seu lugar no nosso peito, deixar o coração do Cristo regular o batimento cardíaco do nosso coração, para que o nosso coração bata na sintonia do coração do Cristo, se conforme ao coração de Cristo, né? Então a Eucaristia tem que ser esse elemento central. Então a preparação do sacerdote para a Eucaristia deve dizer isso, ele se prepara com toda a seriedade para a sua missa diária. E quando ele está de folga, ele celebra a sua missa diária, porque é a coisa mais importante da sua vida. E quando ele está de férias, ele celebra também a sua missa, né? Então celebrar todo o santo dia, com exceção da Sexta-feira Santa, que a gente sabe que não pode celebrar. Claro, se eu estou doente, eu estou dispensado disso, mas mesmo doente eu posso encontrar os meios para tentar celebrar, sempre que possível, né? Então isso é muito importante, né? Esse amor à Eucaristia faz a gente fazer piruetas para celebrar a missa e não deixar de celebrar a missa, inclusive quando estamos de férias, viajando e até em viagens longas às vezes, né? Celebrar em aeroportos, celebrar, né, às vezes em situações até difíceis, né? Mas ter esse princípio, sem ferir a dignidade da celebração, é de que eu preciso celebrar, eu preciso, por amor a Deus, na vivência do meu chamado, eu preciso estar com o Senhor todo dia na celebração eucarística, né? Isso às vezes pode acontecer, né, que deve ser uma regra de vida, mas pode acontecer às vezes a gente celebrar sozinho. E tem valor espiritual, claro que tem valor espiritual da gente celebrar sozinho, porque no fundo a gente nunca está sozinho, né? O céu celebra conosco e vamos dizer, os frutos da Eucaristia vão se derramar sobre toda a igreja, vão ao encontro de quem está no purgatório e vão se derramar sobre toda a igreja. Então vale a pena sim celebrar todo o santo dia. A Eucaristia deve ser esse grande norte para o sacerdote. Esse amor eucarístico deve marcar a vida do sacerdote. E eu sempre digo que a gente conhece muito do padre vendo como ele celebra. O modo dele celebrar diz muito do como ele vê a Deus, de como ele entende o seu próprio ministério, de como ele vive o seu próprio ministério. Certo? Um quarto ponto do nosso caminho, a vida espiritual no exercício do ministério. Esse é um ponto bem interessante. A gente pode dizer, de modo muito simples, que houve no passado uma certa visão que parecia estabelecer que o candidato ao ministério ordenado deveria ser uma pessoa já santa e virtuosa para poder ser ordenado. É como se a igreja precisasse ter a certeza de que ele já é virtuoso e santo para poder ordená-lo. Mas na verdade, hoje se compreende melhor que se alguém é chamado ao ministério ordenado, ele vai ser santo vivendo esse ministério. É na vivência do ministério que ele vai conseguir galgar os degraus necessários para a vivência da santidade. É como se entendam, é como se alguém dissesse assim, olha, se eu sou santo, eu posso me casar. Na verdade, quem é chamado ao casamento é chamado a se santificar pelo casamento. E quem é chamado ao presbiterato é chamado a se santificar vivendo o presbiterato.
presbiterato faz parte do itinerário de santificação dele. Certo? Então, o Presbiterário Ordens, esse decreto do Vaticano II, introduz uma novidade no âmbito da espiritualidade sacerdotal, quando a apresenta partindo do exercício concreto do ministério. No número 12 se diz assim: deste modo, exercendo o ministério do Espírito e da Justiça, se forem dóceis ao Espírito de Cristo que os vivifica e guia, são robustecidos na vida espiritual. Ou seja, é na vivência do ministério, na fidelidade a Cristo e ao Espírito do Cristo, que a gente vai se robustecendo, se fortalecendo na vida espiritual. Pelos ritos sagrados de cada dia, por todo o seu ministério exercido em união com o bispo e outros sacerdotes, eles mesmos se dispõem à perfeição da própria vida. Então, cooperando com o bispo, na fraternidade sacerdotal, através das celebrações litúrgicas, da liturgia das horas, o ministro vai se dispondo à vivência da perfeição na sua própria vida concreta. Por sua vez, a santidade dos presbíteros muito concorre para o desempenho frutuoso do seu ministério. Então é verdade que o ministro, mesmo que não viva a santidade, quando ele celebra a Eucaristia é válida, e os benefícios da Eucaristia chegam aos fiéis. Mas a Presbiterária Ordem número 2 recorda que o ministro que vive santamente o seu ministério, ele tem, por assim dizer, um desempenho ministerial mais frutuoso. A santidade do ministro torna mais frutuoso o seu ministério. Então, santidade, frutuosidade. Quanto mais santo, mais frutuoso. Pense num Padre Pio, por exemplo. O padre que está, vivendo de um modo pecaminoso, ele confessa validamente, mas o Padre Pio, que vivia de modo santo, não só confessava validamente, mas tinha um ministério de confissão extremamente frutuoso. Então essa é a diferença. Quanto mais santo, mais frutuoso a gente vive. E a gente deve querer dar a nossa vida santamente, para que o nosso ministério seja o mais frutuoso possível. Não para nos orgulharmos, mas para glorificarmos a Deus, para cumprirmos da melhor forma possível a missão a qual fomos chamados. Né? No número 13 da Presbiterária Ordem se diz assim: os presbíteros atingirão a santidade pelo próprio exercício do seu ministério. Aí é bem claro, né? Exercendo o seu ministério, que a gente pode pegar sempre a estrutura do triplex munus, santificando, guiando o povo de Deus e também ensinando esse povo de Deus a verdade, e de um modo total, né, com todas as suas energias, com todas as suas forças, o ministro vai vivendo o caminho de santidade que Deus lhe propõe. Né? O número 24 da exortação Pastori da Vobis também trata dessa questão. Né? Citando Lucas 4,18, recorda que a missão não é um elemento exterior e justaposto da consagração, mas constitui uma meta intrínseca e vital. Ou seja, a consagração existe para a missão. Foi assim a vida de Jesus, a vida dos apóstolos e a vida dos seus sucessores. Então, a gente é consagrado pelo sacramento da ordem para viver uma missão. E nessa missão, nós vamos percorrendo o caminho da santificação. Sacerdotes, na medida em que se deixam conduzir pelo Espírito, chegam à santidade através do fiel exercício do seu ministério. Então isso é muito bonito, muito importante a gente ter isso em mente. Ponto 5º, Tria Munera. Então a gente já, de certa forma, deu algumas pistas, né, sobre esse assunto. Mas a Tria Munera é um assunto que a gente precisa aprofundar agora. Mas antes da gente prosseguir, vale a pena falar de 2 outros livros. São ainda colóquios realizados em Ars. É um livro que nasceu de um colóquio do ano 2000, a Eucaristia e o Padre. Né? Então, muito importante essa ideia da Eucaristia como, vamos dizer, fonte e ápice da caridade pastoral. E a Eucaristia que deve ter um lugar central na vida do padre. Então, é um belo livro. Temos grandes também autores aqui que tratam desse assunto.
E queria destacar nesse aqui o padre dominicano La Soujolle, um grande eclesiólogo da Universidade de Friburgo, certo? Que eu tive a oportunidade de conhecer e consultar também por ocasião dos meus estudos pós-doutorais. E vejam que belo livro, A Caridade Pastoral, fruto de um colóquio do ano 2014, que tem, por exemplo, o Monsenhor Marc Ayer, ou Marc Ayer, que é o bispo de Bayonne, um homem realmente muito preparado, e um nosso amigo, que já esteve inclusive aqui em Belém, na Faculdade Católica de Belém, o padre Paul Préau, que é o superior da comunidade Saint-Martin da França, né? Também especialista no tema da espiritualidade sacerdotal. Então os dois contribuem com outros autores para esse livro, fruto de um colóquio que trata da dimensão da caridade pastoral do padre, né? Veja, muita coisa boa, muito material bom. A gente tem que trabalhar muito aqui no Brasil ainda para traduzir, então para aprender novas línguas, né? E como o francês, o italiano, o inglês, para a gente poder ler material assim de muita qualidade teológica e de muita qualidade espiritual também, né? Indo adiante, então, dentro do que concerne o tema da Tria Munera, é importante a gente, seguindo um pouco o esquema do Vaticano II, que coloca não numa ordem de importância ministerial, mas numa ordem lógica, o ministério do ensinar, da pregação em primeiro lugar, né? Porque, entendam, primeiro precisa que a palavra seja anunciada, para que a gente possa ter aqueles que se convertem e que podem ser batizados ou receber outros sacramentos e assim caminhar na direção do céu, né? Então, muitas vezes se diz que o primeiro ofício do ministro é pregar, né? É ensinar, não porque seja necessariamente o mais importante do ponto de vista ontológico, espiritual, né? Mas porque é o primeiro do ponto de vista lógico. É preciso pregar para que haja quem queira receber o batismo, ou quem queira receber a confirmação na nossa paróquia, já que tem muitos batizados nas nossas paróquias que não receberam a confirmação. E a gente tem que pregar sobre isso, para que ele possa, para que as consciências se despertem e entendam a importância desse caminho necessário para a maturidade da vida cristã, né? Essa plena iniciação cristã. Então, o primeiro ofício que a gente gostaria de colocar em pauta é esse, justamente do ensino, né? E o ensino é em torno da palavra de Deus, não é um ensino de qualquer coisa. A gente tem que pregar a palavra de Deus, anunciar a palavra de Deus. Então, vejam, tem uma relação com a palavra de Deus aqui. Uma relação que não pode ser só instrumental ou apenas de um serviço. É uma relação com a palavra de Deus. A gente sabe que a palavra de Deus, ela se encarnou, né? A palavra de Deus é o próprio Cristo, né? Através do Cristo, Deus fala tudo o que ele deseja falar à humanidade. Então, é uma relação pessoal com a palavra de Deus. Então, todos têm o direito de buscar Cristo na minha vida, buscar nos meus lábios a palavra de Deus. Então, aí você imagina, os lábios de um sacerdote não foram feitos para dizer palavras impuras ou para dizer palavrões. Ah, mas todo mundo diz, mas eu não sou todo mundo, eu sou um sacerdote. Então eu tenho que ter uma atitude diferente, eu tenho que ter um modo de falar diferente. O meu modo de me expressar deve ser diferenciado, porque eu sou um representante sacramental do Cristo cabeça da igreja, do Cristo bom pastor, do Cristo esposo. Certo? Nos meus lábios, o povo tem o direito de encontrar a palavra de Deus, mas aí também a gente recorda o ditado, né? Os lábios falam do que o coração está cheio. Então essa palavra de Deus tem que estar radicada no meu coração, para estar nos meus lábios. Meu coração não deve estar tomado por outras palavras, mas deve estar tomado, habitado pela palavra de Deus. E assim os meus lábios estarão plenos, eles estarão transbordando a palavra de Deus também.
Então, para poder transmitir a palavra de Deus, o presbítero deve primeiro contemplá-la no seu íntimo, saboreá-la, aprofundá-la, encontrar nela o rosto do Cristo, encontrar nela o coração do Cristo, encontrar nela o amor do Cristo, encontrar nela a multiforme sabedoria de Deus, como diz Efésios 3, de 9 a 10. O sacerdote deve conhecer, amar, meditar, rezar com a palavra de Deus. Vejam o que disse Pastores da Abuvobis número 26. O sacerdote deve ser o primeiro a desenvolver uma grande familiaridade pessoal com a palavra de Deus. Não lhe basta conhecer o aspecto linguístico e exegético. Não somos chamados a ser apenas grandes estudiosos da Bíblia ou exegetas da Bíblia, podemos até sê-lo, né, em vista do próprio ensino. Sem dúvida, isso é necessário, mas ele precisa se abeirar da palavra de Deus com coração dócil, coração orante, humildemente, né? Tirar as sandálias dos seus pés, porque o lugar que estás é santo, como Moisés, a fim de que ele penetre a fundo nos seus pensamentos e sentimentos e gere nele uma nova mentalidade, pensamento de Cristo, de modo que as suas palavras, suas opções e atitudes sejam cada vez mais uma transparência, um anúncio, um testemunho do Evangelho. O sacerdote deve deixar essa palavra entrar no seu coração, transformá-lo. Sua vida deve ser habitada por essa palavra, deve ser reorientada por essa palavra, deve ser convertida a partir dessa palavra, deve refletir essa palavra, né? Só permanecendo na palavra, o presbítero se tornará perfeito discípulo do Senhor. Conhecerá a verdade e será realmente livre. Então tem que permanecer, morar, habitar na palavra. Essa ideia de permanecer, essa ideia de permanecer, uma ideia de fixar a morada, né? Uma ideia de permanecer, de habitar ali, estavelmente, né? A palavra deve ser a minha casa, como um refúgio, como uma rocha protetora para mim, deve ser a palavra do Senhor. Superando assim todo e qualquer condicionalismo adverso ou estranho ao Evangelho. A palavra obscura das ideologias, a palavra orienta a nossa inteligência, a palavra liberta a nossa vontade para que ela se oriente para o verdadeiro bem, né? Bento XVI, na exortação apostólica pós-sinodal Verbum Domini, em 2010, fala da importância da Lexio Divina na formação daqueles que se preparam às ordens sagradas, aprender a rezar com a palavra de Deus. Método orante de acesso à palavra de Deus. Podemos estender esse discurso à vida de cada ministro ordenado, né? Então é importante que todos os ministros ordenados eles sejam habituados a essa experiência orante com a palavra de Deus. A Lexio Divina, com toda a sua estrutura, ela é uma escola de formação, uma escola de santificação, né? Que nasce ali nos ambientes medievais, monásticos, né? Mas que encontra suas raízes, assim, que se estrutura, né, sistematicamente ali nos ambientes medievais, monásticos, né? Pensemos no Guigo II, por exemplo, mas que tem as suas raízes lá nos padres da igreja. Os padres da igreja já liam e rezavam com a palavra de Deus, né? Os aspirantes ao sacerdócio, diz Bento XVI, os aspirantes ao sacerdócio ministerial são chamados a uma profunda relação pessoal com a palavra de Deus, particularmente na Lexio Divina. Então, chamado. A Lexio Divina deve ser um momento da vida espiritual do candidato ao sacerdócio. E a gente pode pensar no padre também. É um ótimo modo de preparar uma homilia, é fazer a Lexio Divina com o Evangelho ou com os textos da liturgia dominical. Porque é de tal relação que se alimenta a sua vocação. Nossa vocação ela precisa desse contato com a palavra, não só instrumental para o outro, mas eu preciso me alimentar dessa palavra, senão eu dou de comer aos outros e morro de fome. Eu preciso ser um homem que testemunha que o alimento faz bem para a saúde. Eu tenho que dizer, olha, como isso aqui, porque isso aqui é maravilhoso para a saúde, mas se eu estiver sem saúde, como é que eu vou poder testemunhar que é maravilhoso para a saúde espiritual? Eu tenho que me alimentar e tenho que viver desse alimento também. Então, é com a luz e a força da palavra de Deus que pode ser descoberta, compreendida, amada, seguida a respectiva vocação e levada a cabo a própria missão,
alimentando no coração os pensamentos de Deus, de modo que a fé, como resposta à palavra, se torne um novo critério de juízo e avaliação dos homens e das coisas, dos acontecimentos e dos problemas. Esse contato com a palavra vai fortificar a minha fé, e essa fé é necessária, como uma luz necessária. Lumen Fidei, para que eu possa olhar tudo com um olhar de fé, olhar as minhas ovelhas com um olhar de fé, olhar os problemas na minha paróquia com um olhar de fé. Eu preciso dessa fé. E essa fé, ela vai sendo alimentada, ela vai sendo fortificada, ela vai sendo plasmada também, renovada, vai amadurecendo nesse contato também com a palavra. Esta atenção à leitura orante da Escritura não deve de modo algum alimentar uma dicotomia com o estudo exegético. Então não é porque a gente faz a Lexio Divina que a gente deve deixar de lado, por exemplo, uma leitura mais exegética dos textos, né, que exige, por exemplo, conhecimento linguístico, conhecimento da teologia, dos evangelhos ou dos gêneros literários, né? Não, são duas coisas que devem se completar. Agora, o ruim é quando na Lexio Divina gasto todas as minhas energias, as minhas potências, vamos dizer, fazendo análise filológica. Na verdade, eu devo buscar o rosto do Cristo naquele texto, seguindo aqueles 4 passos da leitura, né, da meditação, da oração e da contemplação, os 4 passos clássicos de uma Lexio Divina, né? É sobretudo na celebração dos sacramentos e na liturgia das horas que o sacerdote é chamado a viver, ou testemunhar essa unidade entre a sua vida espiritual e o exercício do seu ministério. Quando ele reza a liturgia das horas, ele está ali com a palavra de Deus, fundamentalmente, rezando, se unindo a Cristo em oração em favor da igreja. É um serviço, é um ofício, ele se obrigou a isso. É um chamado de amor, né? É um modo dele amar Cristo, amar a igreja. Ele deve ser fiel a isso. E ali, fundamentalmente, o conteúdo é a palavra de Deus. Então, se o padre ele vive a liturgia das horas, ele tem já grandes oportunidades para estar, né, mergulhar sua vida na palavra de Deus, deixá-la iluminar, ser iluminada pela palavra de Deus. Mas é claro que na liturgia da Eucaristia é quando se chega ao máximo disso. Escutar junto com o povo o Evangelho, as leituras, é o momento mais solene desse contato com a palavra, né? Na missa dominical, por exemplo. Né? Muitas vezes até eu fico emocionado lendo o Evangelho para o povo, né? Porque o Cristo presente ali está falando explicitamente a todos nós, e a mim também. Eu sou instrumento para que ele chegue, para que ele fale aos outros, mas Cristo fala a mim também. Isso, muitas vezes, comove o meu coração ver o amor com o qual Cristo dirige a nós hoje a sua palavra salvífica. No ministério sacerdotal, a Eucaristia deve ter um lugar central, como a gente sabe. Todo o tesouro espiritual da igreja, isto é, o próprio Cristo, a nossa Páscoa e o pão vivo que dá aos homens a vida mediante a sua carne vivificada, vivificadora pelo Espírito Santo, estão presentes na Eucaristia. Então a Eucaristia deve ter esse lugar central, como a gente já conversou sobre isso, né? Então o sacerdote ele tem esse papel também de santificação, como a gente já sabe, né? Ou seja, ele deve entregar toda a sua vida para que não faltem os sacramentos aos fiéis. Ele deve oferecer o seu tempo para que os fiéis possam ter, por exemplo, a confissão que precisam, a unção dos enfermos que necessitam, as eucaristias que são necessárias, para que eles possam percorrer o caminho da santidade, né? E assim ele vai santificando o povo de Deus através de uma vida, da sua vida sacerdotal. Mas ele também deve ser alguém que usufrui desses sacramentos. Ele confessa os irmãos, mas ele também deve se confessar, encontrar o perdão para os seus pecados, até para que ele possa celebrar dignamente os seus ofícios litúrgicos, os sacramentos que ele é chamado a administrar, em nome de Cristo para toda a igreja, certo? Então, ele precisa ser um homem que se confessa, ele precisa ser um homem que adora o Santíssimo Sacramento, ele precisa ser um homem que quando fica doente também pede a unção dos enfermos para um outro sacerdote ou para o bispo, por exemplo. Então ele precisa ser um homem que usufrui dos sacramentos também, para que ele possa
testemunhar com a sua vida também o quanto esses sacramentos são salvíficos, são santificadores para os seus irmãos também. E assim como ele tem essa relação particular com a palavra de Deus, com os sacramentos, ele também é chamado a exercer uma missão de governo, de, vamos dizer assim, de pastoreio. Ele deve conduzir o povo de Deus na direção do céu, da salvação. É uma missão difícil, porque a igreja vive esse mistério de unidade na diversidade. Ele deve ser capaz, como maestro, né, de defender a unidade sempre, de conduzir o rebanho na unidade, mas também, como maestro, ser capaz de ajudar cada um a realizar plenamente a sua própria vocação e dar o melhor de si. Que cada um possa multiplicar os seus talentos pessoais, que cada um possa exercer o carisma que recebeu de Deus, para o bem de todos. O Pastor Idabo Vober número 26 fala disso. Trata-se de um ministério que requer do sacerdote uma vida espiritual intensa, rica daquelas qualidades e virtudes típicas da pessoa que preside e guia uma comunidade, do ancião, no sentido mais nobre e rico do termo. Ele precisa ser uma pessoa fiel a Deus e fiel aos irmãos, fiel aos princípios, à verdade. Ele precisa de coerência, ele precisa de sabedoria, ele precisa saber acolher a todos, ser afável, ser bondoso. Ele precisa ter uma autoridade firme, mas ao mesmo tempo precisa ter ternura. Recorda o Papa Francisco, né? Ele precisa ser livre, né, de pontos de vistas demasiadamente subjetivos. Ele precisa saber se desprender das suas próprias opiniões para abraçar a vontade de Deus. Ele precisa ser paciente. Ele precisa amar no dia a dia a Deus e os seus irmãos. Ele precisa confiar na graça de Deus, no trabalho que Deus lhe confiou, e na ação dessa graça de Deus nos corações dos irmãos. Ele precisa, de um modo especial, também amar os pobres, os mais simples, né? Então são muitos pontos importantes, mas que ele deve contar, ele deve recordar que ele recebeu, foi marcado com um sinal indelével para isso, que ele recebeu a graça sacramental e que ele deve buscar na fonte da Eucaristia tudo o que ele precisa para essa boa vivência do seu ministério de guia do povo de Deus. Também na vida de oração, é claro, na vida fraterna, no diálogo com o bispo e etc. Bom, chegamos aos conselhos evangélicos. Muita gente diz que os conselhos evangélicos são uma característica apenas da vida religiosa. Vamos ver. Jesus Cristo crucificado por amor é o modelo e a fonte das virtudes da obediência, da castidade e da pobreza, que o presbítero é chamado a viver como expressão do seu amor pastoral pelos irmãos. Entenda? O presbítero tem que ter uma vida crística, conforme a do Cristo. Ele não pode ter uma vida diferente daquela do Cristo. Se Cristo é obediente, pobre e casto, o presbítero não pode deixar de ter uma vida obediente, pobre e casta. Isso é claro. Isso é um elemento muito óbvio, eu acredito, né? Então, como Cristo foi obediente até a morte de Cristo, o sacerdote é chamado a viver uma obediência. Uma obediência a Cristo, uma obediência a Deus, uma obediência ao amor de Deus, uma obediência concreta à figura do seu bispo, né? Que ele promete, publicamente, inclusive, e que ele deve renovar cada ano na Quinta-feira Santa, normalmente, né? Então, ele deve... E ser obediente significa morrer para mim mesmo, significa oferecer a minha vontade a Deus em sacrifício. Significa muitas vezes colocar a minha vontade no altar da vontade de Deus e oferecê-la como um holocausto de amor, né? Como Cristo fez com a sua própria vida. Então, todos os instantes da nossa vida, o sacerdote deve procurar discernir e seguir a vontade de Deus. Ele deve ser um homem que busca sempre a vontade de Deus. Em tudo e sempre a vontade de Deus, para a glória de Deus. E é claro que ele vai viver isso pelo poder do Espírito em conformação ao Cristo, que é obediente até a morte de cruz, como recorda São Paulo na carta
no segundo capítulo da carta aos Filipenses, né? Então, essa obediência ao Senhor também se manifesta numa postura humilde de obediência ao bispo, que é esse representante do Senhor para o sacerdote, né, para o presbítero. Isso você pode ler aqui, Presbyterorum Ordem número 15, bem escrito essa verdade. Esse superior bispo, ou no caso de um religioso provincial, ou no caso, né, de um bispo auxiliar, né, a figura do seu arcebispo, ou no caso do diácono também, o seu pároco ou o seu bispo também, né? Bom, e aqui nessa vivência da castidade também a gente toca de novo no ponto do celibato. Eu já falei do celibato, então não vou aprofundar de novo essa ideia do celibato. É claro que o celibato é uma modalidade de vivência da castidade. O celibato é viver esse amor puro, amar a Deus, amar ao próximo como a nós mesmos. É uma modalidade de amor que não exige o uso da nossa genitalidade. É uma modalidade de amor que permite, sim, a nossa esponsalidade, uma esponsalidade em Cristo Jesus, que faz com que a gente despose a igreja, né? Participemos do seu amor esponsal pela igreja, né? Então isso é muito bonito, isso é muito importante. O celibato, a gente já falou, né? É um tema fundamental da vida sacerdotal, né? O coração do padre deve estar livre para amar. Livre para amar a sua esposa. Ele não é bígamo, ele tem apenas uma esposa. Chamado por Deus, ele tem uma graça para viver isso. É uma graça, é a primazia da graça. E é claro que para colaborar com a graça, a nossa natureza deve exercer a virtude, deve se educar na vivência da virtude. Mas é graça de Deus, é dom de Deus. E finalmente a pobreza, né? É claro, o sacerdote, ele não tem um voto de pobreza, o sacerdote diocesano. O religioso sim, né? O diocesano não. Mas é claro que a pobreza, ela é o estilo de vida do padre, né? Um padre que fala do amor de Cristo pelos pobres não pode trilhar um caminho contrário da pobreza, né? É claro que a pobreza foi o estilo de vida do Cristo. E na medida que eu amo Cristo e vivo uma vida crística, é claro que o meu estilo de vida deve ser crístico e deve ser pobre também, né? Uma igreja uma igreja mais pobre em favor dos pobres, né? O Papa Francisco gosta de falar disso, né? E o sacerdote deve ter isso, não por ideologia. Nós não somos movidos por ideologia, não é uma coisa assim que é um dever avassalador que esmaga a minha liberdade, não. É uma opção de amor, a vivência da pobreza, né? Que não é viver uma pobreza miserável, mas é aquela pobreza bem-aventurada, alegre, uma pobreza evangélica, realmente, né? Nosso coração deve estar livre não só de outros amores pelo celibato, mas deve estar livre de apegos materiais, a coisas, a apartamentos, a dinheiro, a contas bancárias, a, sei lá, bibliotecas, né, para quem gosta de livros, a uma paróquia X, porque me dá um certo conforto, não? O padre tem que ter o coração livre para amar a Deus, amar o próximo, e livre para ir, né? O missionário, ser missionário do Pai, missionário de Deus. Assim como Cristo nos disse claramente, né? Assim como o Pai me enviou, eu vos envio, né? Assim como Cristo foi enviado pelo Pai, nós somos enviados por Cristo, somos missionários do Cristo. E é próprio de uma vida missionária essa pobreza, esse desapego de coração. Então é conveniente, é necessário que o padre viva esse espírito de pobreza, esse estilo de vida pobre também. Sétimo ponto do nosso capítulo, nosso tema, a graça sacramental. Recordo que nós tratamos disso em outro capítulo do nosso curso, tá? Do nosso manual, onde se falava dos efeitos dos sacramentos, né? Então nós comentamos bastante o efeito graça sacramental. Mas aqui vale a pena recordar o número 33 da exortação Pastores da Vobis, do Papa João Paulo II, que ensinou de modo muito claro que o Espírito Santo é o grande protagonista da vida espiritual do sacerdote. Se o sacerdote quiser ter sucesso na sua vocação, ele tem que deixar o Espírito Santo tomar as rédeas
da sua vida, deixar o Espírito Santo guiá-lo, ser dócil ao Espírito Santo. E aí a gente vê a beleza, né, de uma vida carismática, no sentido próprio do termo, não necessariamente de pertença a um movimento específico, mas no sentido teológico do termo, né? Deixar o Espírito Santo nos conduzir. Lembra do diácono, né? Lá dos Atos dos Apóstolos, diácono Filipe, como ele é levado até a figura, né, daquele eunuco que estava voltando para casa depois de ter estado em Jerusalém para cultuar o verdadeiro Deus, lendo o texto do profeta Isaías. Como ele é levado e depois, no final, depois de batizar o eunuco, ele também é levado para uma nova etapa do seu ministério, né, para um outro momento do seu ministério. Então ele é totalmente conduzido pelo Espírito de Deus. Assim deve ser o padre, né? Ser amigo do Espírito, né? Invocar sempre o Espírito, pedir sempre as luzes do Espírito, deixar o Espírito conduzir a sua vida. O Espírito Santo é o responsável por criar no sacerdote um coração novo, guiado pela nova lei, a lei da caridade, a caridade pastoral, sobre a qual já falamos. Na sua vida espiritual, o sacerdote deve ter consciência de que nunca lhe faltará a graça do Espírito Santo. Ele deve ter essa consciência, essa confiança. Nunca lhe faltará. Sempre que ele pedir, lhe será dado. Pedir e recebereis, né? Se ele pedir, lhe será dado o Espírito Santo de Deus. Tal consciência infunde e sustenta uma confiança inabalável em Deus, que permite ao sacerdote enfrentar com maior serenidade as tentações e as dificuldades que ele encontrar em seu itinerário espiritual. Quando o sacerdote conta um problema, uma situação muito grave, uma perseguição, o que for, ele pode se desesperar, ele pode encontrar uma solução mundana para enfrentar a esse problema, essa situação difícil que ele tem, mas ele pode também parar, rezar e invocar o Espírito de Deus. Revestido da força do Espírito de Deus, ele vai poder enfrentar aquela situação da melhor forma possível. É o Espírito Santo quem capacita o sacerdote a viver a imitação a Cristo. Não podemos imitar o Cristo, nem ser discípulos do Cristo, sem o Espírito Santo. Né? Não podemos imitar o Cristo, sumo sacerdote, pobre, casto, humilde, que ama sem reservas o Pai e os homens, sem a ação do Espírito Santo em nossas vidas. Perdão, acabei acionando aqui sem querer um outro vídeo, tá bom? Mas deixa para depois isso. O mesmo Espírito que capacita o sacerdote a agir em persona Christi captis, exige também exprimir-se em fervor, no fervor da oração e na caridade pastoral. Aquele Espírito que infundiu a graça sacramental, que marcou a nossa alma com caráter sacramental, esse Espírito, ele exige todo o nosso ser. Porque a nossa vocação é de entregar todo o nosso ser numa configuração perfeita a Cristo. Né? E isso significa nos deixar tomar pelo Espírito de Deus. Então, esse Espírito, ele exige que a gente o deixe conduzir a nossa vida de oração, a nossa vida ministerial. Ele quer nos dar o fervor na oração, ele quer nos dar a caridade pastoral. Então, ele que vai nos conduzir pelo caminho da obediência perfeita. Ele que vai nos conduzir pelo caminho do amor puro, da castidade. Ele que vai nos conduzir pelo caminho do desapego na pobreza. Ele vai nos conduzir à santidade. Então, sejamos amigos do Espírito Santo. 8º ponto, pertença e serviço a uma igreja particular. A vida espiritual do sacerdote possui, como toda a vida espiritual autenticamente cristã, uma dimensão eclesial essencial e irrenunciável. Ele vive a sua vocação dentro de uma igreja particular. Pastores Abovodes número 31 diz assim: nesta perspectiva é preciso considerar como valor espiritual do presbítero a sua integração e dedicação a uma igreja particular. Ele tem que se radicar numa igreja particular, viver o seu ministério numa igreja particular. Mesmo se ele for um religioso, na medida que ele está numa missão, numa diocese, ali ele deve abraçar aquela diocese como sua, se radicar naquela diocese pelos anos em que lá ele estiver, fazendo parte daquele presbitério e
a serviço do Cristo naquela diocese particular, naquela cultura, naquele endereço próprio que Cristo reservou para ele durante aqueles anos da sua vida religiosa, né? No caso de um padre diocesano, a coisa ainda é muito mais clara, né? Ele deve radicar a sua vida, porque fundamentalmente é lá que ele vai viver por toda a sua vida o seu ministério. Estas, na verdade, não são motivadas apenas por razões organizativas e disciplinares, né? Essa dimensão, essa integração, essa dedicação à igreja particular. Pelo contrário, o relacionamento com o bispo, no único presbitério, a partilha da sua solicitude eclesial, a dedicação ao cuidado evangélico do povo de Deus, nas concretas condições históricas e ambientais da igreja particular, são elementos de que não se pode prescindir ao delinear o perfil próprio do sacerdote da sua vida espiritual. Ou seja, faz parte da nossa vida sacerdotal e da nossa espiritualidade sacerdotal essa relação com o bispo. Quer dizer, que se você quiser viver uma espiritualidade sacerdotal sã, você tem que ter uma boa relação com o seu bispo, bom diálogo com o seu bispo. Você deve fazer com que aquele projeto que é diocesano se torne o seu projeto, o projeto na sua paróquia também. Você deve viver a fraternidade sacerdotal, você deve amar aquele povo dentro daquele horizonte concreto da sua missão. Neste sentido, a incardinação não se esgota num vínculo puramente jurídico, não é apenas um vínculo jurídico, mas comporta uma série de atitudes e opções espirituais. Estar incardinado, por exemplo, para um padre diocesano numa diocese, aquilo ali é o meu lugar, onde eu encontro a igreja, onde eu amo a igreja, onde eu sirvo Cristo, onde eu encontro o povo que Cristo reservou para mim, né? Fazer parte desse caminho, fazer parte dessa igreja, nessa comunhão com o bispo, com meus co-irmãos sacerdotes, com os diáconos, com todo o povo de Deus, nesse caminho na direção do céu, esse caminho de santificação. Tudo isso faz parte da vida vocacional do presbítero. Então, essa dimensão de estar numa igreja particular é um elemento essencial da vida de um presbítero, né, da sua espiritualidade presbiteral. Sua missão, ela se torna concreta numa igreja particular. O presbítero, como nós sabemos, é um colaborador do ministério episcopal. Esta relação de colaboração faz parte da ontologia do presbiterato e, consequentemente, da sua espiritualidade, é evidente. Como eu disse, acabei de acionar de novo aqui o nosso vídeo, né? Me perdoe aí de novo por essa breve interrupção. Então, ele é cooperador da ordem dos bispos. Isso não é só um elemento da ontologia do presbítero, do presbiterato, mas é claro que isso repercute na espiritualidade. Ele se relaciona com Cristo também nessa cooperação com o bispo, nessa relação com o bispo. A pertença a um presbitério, como a gente já disse, também é um elemento fundamental, e a dedicação àquela igreja concreta, que tem um rosto concreto naquela diocese, naquela prelazia, são todos elementos que estão ligados à identidade missionária do presbítero. Ele que é um enviado, né, do Cristo, configurado a Cristo, ele é enviado por Cristo, né, para exercer uma missão concreta naquela igreja local. Então todos os sacerdotes devem ter um coração, uma mentalidade missionária, devem estar abertos às necessidades da igreja, do mundo, atentos aos mais distantes, sobretudo aos grupos não cristãos do próprio meio, na oração em particular, no sacrifício eucarístico, sintam a solicitude de toda a igreja pela humanidade. Esse texto aqui, ele se encontra, né, na Pastores da Abo Vobis. É interessante a gente perceber isso, né? O sacerdote ele está inserido numa igreja particular, e naquela igreja particular ele recebe uma porção do povo de Deus para cuidar de modo geral, né? Normalmente, né? Mas ele também deve se preocupar com aqueles que não são cristãos, com aqueles que não estão na paróquia. Ele deve buscar as ovelhas que não frequentam a paróquia, ele deve ir nas casas delas, bater de porta em porta, se for preciso, buscando as ovelhas perdidas. E as ovelhas que ainda não fazem parte do rebanho do Cristo. Ele deve pregar a boa nova para que elas se convertam e queiram ser batizadas.
deve amar os ateus, deve amar os não cristãos, deve amar os cristãos que fazem parte de outras comunidades cristãs. Ele deve se entregar ao anúncio do evangelho a todos, não só aqueles que vêm à paróquia, mas a todos os homens. Ele deve estimar todos como queridos por Deus, deve querer a salvação de todos, deve se empenhar na missão junto a todos, né? Pelas almas de cada um, pelas almas de todos, né? Por cada um daqueles que precisam da salvação em Cristo Jesus. Diante da atual distribuição desigual do clero, o Concílio Vaticano II foi suficientemente preciso e incisivo. Número 10 da Presbyterorum Ordinis, a gente lê o seguinte: lembrem-se, por isso, os presbíteros que devem tomar a peito a solicitude por todas as igrejas. Esse amor pela igreja, ele se concretiza no amor dentro de um horizonte concreto da igreja local. Mas o presbítero, é claro que ele também participa desse amor dos apóstolos, né? Dessa missão dos apóstolos. Então ele também tem uma solicitude, um amor por toda a igreja universal. Faz parte da identidade do presbítero amar não só a particularidade da sua igreja local, ele deve amar toda a igreja, ele deve ter um coração aberto, dilatado pelo Espírito de Deus para amar os outros ritos, para amar o Oriente, para amar a América do Norte, a Oceania, a África, os lugares de missão do velho continente, como a Europa, ou de novos lugares missionários, como por exemplo a África, a Amazônia. Então o sacerdote tem um coração que ama a igreja, ama toda a igreja, está disposto, se preciso for, a partir também. Faz parte da missionaridade do sacerdote, desse amor do sacerdote pela igreja, essa disposição. Em alguns casos ele deve até, muitas vezes, se colocar à disposição do seu bispo, da conferência episcopal, para partir em missão. Né? Aqui no Brasil a gente tem o projeto das igrejas irmãs, sacerdotes diocesanos de algumas dioceses do sul do Brasil, até do Nordeste, do próprio Norte do Brasil, vão para outras dioceses que não têm sacerdotes. Passam 2, 3, 4 anos ali a serviço de uma realidade local diferente da sua, mas isso faz parte do amor sacerdotal. Está disposto a ir, não só ir para estudar, também é uma experiência bonita, né? Vamos para Roma, vamos estudar teologia, vamos para Jerusalém estudar teologia bíblica ou exegese, mas a gente pode ir também para a Europa, para a África, para a América do Norte, para onde for necessário, exercer o nosso ministério sacerdotal lá, como verdadeiros missionários, né? Às vezes adjentes ou até em continentes onde já houve uma primeira evangelização, mas que é necessário fazer uma nova onda de evangelização. A contribuição teológica de Giovanni Moioli, autor que a gente apresentou no início dessa nossa aula, afirma que o ser presbítero de uma diocese é um verdadeiro caminho espiritual. A espiritualidade do presbítero diocesano deve ser conotada e alimentada pelas escolhas pastorais diocesanas. Ele precisa estar em comunhão com seu bispo e com os projetos diocesanos, e isso vai ajudá-lo a ser santo. Deus deseja dar à missão da igreja naquele lugar e naquele tempo um certo rosto, uma certa graça especial. E o sacerdote ele tem que entrar nesse espírito, junto com o bispo, com seus colegas sacerdotes, com os diáconos, com os leigos empenhados, participar dessa missão diocesana, né? Para ser verdadeiramente pastoral, a caridade não deve nutrir-se somente de elementos interiores e subjetivos, mas também deve inserir-se no caminho objetivo da própria igreja local. No que tange o presbítero diocesano, a sua vida espiritual não deve ter como ponto de referência primário uma realidade extradiocesana, mas ele deve se alimentar a sua espiritualidade sacerdotal a partir dos elementos que ele encontra na sua própria vida diocesana. Claro que ele pode pegar alguns outros elementos de um movimento, de uma comunidade, de um santo, que estão talvez até, entre aspas, fora daquele horizonte visível da diocese. Mas ele deve encontrar na própria diocese os elementos fundamentais para realizar a sua espiritualidade, a sua identidade, a sua missão, né?
Outras espiritualidades podem sustentar a vida presbiteral e enriquecê-la, mas não devem configurar completamente a sua caridade pastoral. Porque o sacerdote ele pode, sim, contar com a espiritualidade de um movimento, de uma comunidade, de um grupo de oração, para poder viver melhor a sua vocação sacerdotal. Mas ele não pode esquecer que a sua espiritualidade é sacerdotal e que ela tem especificidades que aquele movimento, aquele grupo de oração, aquela comunidade não vai poder lhe dar tudo o que ele precisa. Ele precisa encontrar também aqueles elementos que são próprios da sua identidade sacerdotal e que devem marcar a realização da sua relação com Deus, na vivência da sua missão específica sacerdotal. Outros elementos que, seria o 9º ponto, outros elementos que compõem a espiritualidade sacerdotal. Número 18 do Decreto Presbyterorum Ordinis recorda a importância do amor e da devoção que os presbíteros devem nutrir pela Virgem Maria. Eu sempre digo que o sacerdote que não tem a Virgem Maria como mãe vai buscar, um momento ou outro vai ficar em dificuldade na vivência do seu celibato e pode buscar outras mulheres para amar. Nossa Senhora tem que ter um lugar importantíssimo no coração do padre. Essa sua presença materna, feminina, ela dá ternura, amor, carinho ao coração do padre, à vida do padre, fazendo com que o padre não precise buscar em outras mulheres o que Nossa Senhora nos dá, né? Então, muito importante essa oração do terço, né? Nossa Senhora em todas as aparições pede a oração do terço, meditações marianas, consagração a Nossa Senhora, né? Lembremos-nos do exemplo bonito do Papa São João Paulo II, lembremos-nos também do exemplo bonito do Papa Francisco, que é tão mariano também, que é bem latino-americano, gosta de pegar nas imagens de Nossa Senhora, rezar pegando, tocando um pouco, talvez como você e como eu, mas nós devemos dedicar a Nossa Senhora o nosso coração, e ela deve ser a guardiã, protetora do nosso coração, da nossa vocação, da nossa afetividade também, né? Então, outro elemento muito importante, a gente já falou dele quando falou da Eucaristia, é a adoração ao Santíssimo Sacramento, a visita tradicional ao Santíssimo Sacramento, que deveria ser de preferência diária, né? E quando o padre não puder visitar o Santíssimo Sacramento diariamente, ele deve pelo menos sentir falta disso, né? E desejar no dia seguinte fazer uma visitinha um pouco maior, um pouco mais profunda até. O sacerdote também é chamado a participar de retiros espirituais, pelo menos uma vez por ano. Ter um diretor espiritual são pontos fracos hoje, né? Muitos retiros sacerdotais hoje são praticamente encontros, lazeres, momentos que a gente coloca a conversa em dia, mas na verdade retiro espiritual deveria ser marcado por temas que nos ajudam a viver a nossa espiritualidade sacerdotal e caminhar para a santidade. Não é um curso de formação, uma coisa é um curso de atualização teológica, outra coisa é um retiro espiritual. E o retiro espiritual deveria nos ajudar a viver melhor nossa espiritualidade sacerdotal para atingirmos a santidade sacerdotal. E por isso tem que ser marcado pela vida de oração, pela adoração, pela devoção a Nossa Senhora, né, pela liturgia das horas, pela celebração eucarística, pela confissão e outras devoções que podem ser incluídas até como pedagógicas durante o retiro. Então, um diretor espiritual, uma coisa importante, não só no seminário, depois da experiência do seminário, mantermos a consciência de que um diretor espiritual nos ajuda a ir trilhando um caminho de discernimento, para que a gente não se confie demais em nós mesmos e não caiamos do orgulho e no erro. O orgulho conduz ao erro, né? E não nos afastemos da vontade de Deus. O diretor espiritual é um recurso necessário para a gente não se enganar e a gente trilhar o caminho da santidade. Você pode ler Presbyterorum Ordinis número 18. Um carisma específico, né? O que o magistério diz sobre os sacerdotes religiosos? Como se harmoniza a vocação sacerdotal e a vocação religiosa? Vamos ver o que se diz no número 40 da exortação apostólica pós-sinodal Vita Consecrata do Papa São João Paulo II.
Quanto aos sacerdotes que fazem a profissão dos conselhos evangélicos, a experiência demonstra que o sacramento da ordem encontra uma fecundidade peculiar em tal consagração, visto que esta requer e favorece a exigência de uma presença mais íntima, de uma pertença mais íntima ao Senhor. O sacerdote que faz a profissão dos conselhos evangélicos fica particularmente habilitado para reviver em si próprio a plenitude do mistério de Cristo, graças inclusivamente à espiritualidade peculiar do próprio instituto e à dimensão apostólica do respectivo carisma. Então, o sacerdote religioso, a profissão dos conselhos evangélicos, favorece a boa vivência do ministério ordenado. E o carisma, evidentemente, se foi aprovado pela igreja, ele também vai favorecer essa vivência do sacerdócio dentro daquele instituto, dentro daquela congregação, dentro daquele mosteiro. Valor incalculável tem também a contribuição dada à vida da igreja pelos religiosos sacerdotes dedicados integralmente à contemplação. E aqui se fala também do sacerdócio dos monges. Mesmo escondidos, eles estão servindo toda a igreja local e a igreja universal, celebrando a Santa Missa, confessando, fazendo direção espiritual das pessoas que vão até os mosteiros. Eles estão se colocando a serviço de toda a igreja. É uma entrega escondida, discreta, mas fecunda. Não esqueçam isso. Papa São João Paulo II, na Pastoria da Vobis, número 31, recorda que os sacerdotes que pertencem a ordens e congregações religiosas são uma riqueza espiritual para todo o presbitério diocesano. Enquanto eles estão a serviço de uma diocese particular, eles fazem parte daquele presbitério. Certo? Podem não estar encardinados ali, mas eles fazem parte daquele presbitério, devem viver como se fossem parte daquele presbitério, numa união de caridade pastoral com o bispo e com todos os demais presbíteros, certo? Eles são uma riqueza, eles trazem experiências bonitas, a partir da sua experiência missionária, dos seus carismas, eles enriquecem todo o clero diocesano e os outros religiosos. Da mesma forma, eles podem se deixar e devem se deixar enriquecer pela experiência daqueles padres que estão a serviço de uma diocese. Assim a gente tem uma troca muito bonita, uma troca santa, uma troca de dons na vivência de um presbitério, de um mesmo presbitério, certo? Existem também outras formas de agregações eclesiais, como institutos seculares, sociedades de vida apostólica, movimentos eclesiais, comunidades novas. E também esse ponto acaba sendo abordado pela Pastoria da Vobis. Vejamos, Pastores da Vobis, número 31. Para o caminho da perfeição, podem contribuir também outras inspirações ou a referência a outras tradições de vida espiritual, capazes de enriquecer a vida espiritual dos presbíteros e de dotar o presbitério de preciosos dons espirituais. A gente pode pensar na espiritualidade do caminho neocatecumenal, da renovação carismática católica, ou de comunidades novas, por exemplo, com seus membros de vida ou membros de aliança, ou de movimentos como o Focolare. É este o caso de muitas agregações eclesiais, antigas e modernas, que no seu âmbito acolhem também sacerdotes. Sociedade de vida apostólica, institutos seculares, presbiterais, várias formas de comunhão e partilha espiritual aos movimentos eclesiais. Então, esse é um caminho, uma via. Então, o que é importante é que essas espiritualidades, a pertença a essas realidades, não diminua a boa vivência do sacerdócio, mas colabore, oriente, forme, potencialize, torne mais fecunda a vivência sacerdotal. E aí o presbitério deve ter essa maturidade para que se entenda que na unidade existe espaço para a diversidade. É uma vida trinitária nossa, eclesial, e o próprio presbitério também tem essa diferença dos presbíteros diocesanos, os presbíteros religiosos, os presbíteros de movimentos, né? Onde o amor, a caridade pastoral é comum a todos, mas cada um realiza a própria missão, a missão comum sacerdotal, também a partir do influxo, né, das graças que lhe chegam a partir da pertença a um determinado carisma, a um determinado instituto, a um determinado movimento eclesial, por exemplo.
A participação de um presbítero ou de um seminarista diocesano em uma espiritualidade particular ou uma agregação eclesial é certamente um fator benéfico, como acabamos de dizer. Um fator benéfico de crescimento pessoal e de fraternidade sacerdotal. Mas esta participação não deve obstaculizar, ser um obstáculo, né? Ao contrário, deve ajudar o exercício do ministério da vida espiritual, próprio do sacerdote, que deve ser sempre pastor de todos. Então, o padre, apesar de ele pertencer a um movimento, a uma comunidade nova, a um instituto religioso, ele deve ser lembrado que, enquanto padre, ele é pai de todos, ele é pastor de todos. Ele deve amar todos, não deve ter preferências. O coração do sacerdote é um coração largo, como o de Cristo, aberto a tudo. Ele deve amar a todos e dar a sua vida por todos. O seu coração se alimenta de um certo carisma, de um certo instituto, de um certo movimento, mas ele está orientado a um amor universal, um amor por todos. Então, numa paróquia, ele não deve amar só um movimento, só um grupo. Ele deve amar a todos, dar a cada um o espaço que cada um precisa ter para crescer, para ocupar, para viver a sua missão e para se santificar. Certo? No texto no número 68 da Pastoria da Bovobis, se fala da questão dos seminaristas, que é um tema muito interessante. Também as associações e movimentos juvenis, sinal e confirmação da vitalidade que o Espírito assegura à Igreja, podem e devem contribuir para a formação dos candidatos ao sacerdócio. Então, o seminarista vem de realidades eclesiais. Vem de grupos da renovação, vem de grupos de movimentos eclesiais, vivia uma certa espiritualidade antes de entrar no seminário. E agora, entraram no seminário, devem cortar a relação com essas realidades? O que diz o número 68 da Pastores da Bovobis? Se diz o seguinte, né? Os jovens que receberam a sua formação de base em tais agregações e a elas se referem para a sua experiência de igreja, não deverão sentir-se convidados a cortar com o seu passado e aí interromper as relações com o ambiente que contribuiu para concretizar... me perdi aqui. Para concretizar a sua vocação. Nem deverão apagar os traços característicos da espiritualidade que aí aprenderam e viveram. Em tudo aquilo que de bom, edificante e enriquecedor essas agregações contêm. Então eles são estimulados, diz São João Paulo II, a manter viva essa relação. Uma relação de amizade, uma relação de fraternidade, uma relação de pertença a um certo movimento, uma certa agregação de tipo eclesial. Mas é claro que ele também tem que deixar o coração dele ser formado à imagem do coração do bom pastor no seminário. E o seminário deve ser um lugar de maturidade, onde os seminaristas entendam que na unidade, eles estão caminhando na unidade, fazendo um caminho, né, juntos, mas existe espaço para a diversidade. Cada um tem uma história, cada um tem uma história vocacional, e essa história não pode ser cortada, né, não pode ser mutilada. E que é normal que cada um tenha também o seu jeito de rezar, o seu jeito de falar de Cristo, o seu jeito de adorar, o seu jeito de louvar, né? O seu jeito também de viver a pastoral, de se relacionar, porque essa experiência religiosa anterior marcou para o bem aquela vocação. E ela deve continuar animando essa vocação até que, na vivência do sacerdócio, ele possa viver definitivamente a sua missão de representante sacramental do Cristo, cabeça da igreja, bom pastor e esposo da igreja, né? Também para eles, este ambiente de origem continua a ser fonte de ajuda e apoio na caminhada formativa para o sacerdócio. Então, essa boa relação com as agregações, com os movimentos dos quais os seminaristas vieram, é importante para que o seminarista continue encontrando a ajuda, o apoio necessário para vir a ser um bom sacerdote, segundo a vontade
de Deus, né? Então, esse é um desafio para o seminário, né? Ter uma estrutura que encaminhe todos na mesma direção, mas que consiga respeitar a proveniência de cada um e que cada um não se sinta chamado, que os seminaristas não se sintam chamados a cortar com a pertença que tem a certos grupos, certas comunidades, certos movimentos eclesiais, certas espiritualidades, mas que essa sadia relação com estas realidades continue a exercer um positivo influxo na vida vocacional do seminarista em vista do seu caminho para o sacerdócio. Que assim seja, né? Aqui a gente não esperávamos e não esperamos ter falado tudo da espiritualidade sacerdotal, mas expusemos aquilo que está contido nesse capítulo, né, do nosso manual, e no desejo de ajudar você a viver o seu caminho seminarístico, o seu caminho sacerdotal. Que Deus abençoe cada um de vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.